Olá, muito boa noite, prazer, que bom que o senhor está aqui conosco. Hoje nós teremos mais uma live em séries do Fórum de Saúde e Segurança do Trabalho do Estado de Goiás. E é com muita honra que nós estamos aguardando a entrada do professor Amador, que é técnico de segurança do trabalho também. Boa noite, doutor Tiago. Boa noite, doutora Cleusa. Que bom que todos vocês estão aqui conosco. Muito obrigada. É uma honra recebê-los. Nós vamos agora, aguardando a entrada do senhor Amador. Essa noite nós vamos estar falando sobre ações prevencionistas criativas. Nós sabemos que tudo que fazemos... Boa noite, doutor Tiago. Tudo que fazemos em termos de saúde e segurança do trabalho parece que é pouco, né? Por mais que a gente lute, por mais que a gente crie coisas diferentes e novas, o ser humano parece esquecer e aquilo passa. Que bom, doutora Cleusa, que benção. A honra também são nossas, tá? A honra e a alegria são nossas também. Muito obrigada. Então, assim, né, a saúde e segurança do trabalho, ela é dinâmica e não pode parar, porque o homem tem que estar sempre em movimento, né? E se ele parar, ele não fica como ele estava, ele piora. Ninguém melhora parando, mas piora, né? E a gente percebe isso nas ações para a saúde e segurança do trabalho, que elas precisam sim ser criativas, né? E que elas precisam sim traçar um caminho melhor, cada vez que a vida seja preservada e salva. Boa noite, professor Amador. Olá, Olá, muito boa noite. O senhor tá boa bom? noite. Tudo bem? Então tá bom. Tá me escutando bem? Tá tudo certo? Tranquilo, meu som aí tá bom também? Tá bom também. Pessoal, então, o professor Amador Júnior, ele é graduado em Educação Física, né? É também técnico de segurança do trabalho e também pós-graduado. E nós estamos aqui com ele porque ele é uma pessoa realmente maravilhosa, né? É uma pessoa que se doa, que se dedica e que ao longo, pelo menos, dos 12 anos que eu estou frente ao Fórum de Saúde e Segurança do Trabalho e que o conheço, ele é um motor que não para, dinâmico, mas com certeza ele tem mais do que isso de fórum, né, professor Amador? O senhor quer se apresentar, por favor? Claro, muito obrigado, colega do Fórum de Saúde e Segurança do Trabalho, e tenho já alguns anos aí de carreira na área de saúde ocupacional. Faltou uma coisa no meu currículo, eu vou acrescentar aqui, porque é muito importante. Torcedor do Vila Nova. Tá bom, não sei se isso é importante não, mas tudo bem, fica dito, né? Então, Professor Amador, sim. pode falar. Então, quero agradecer a você, ao Fórum, pelo convite, e vamos fazer uma live aqui hoje bem diferente. Vou tentar mostrar umas fotografias aqui no fundo. Eu coloquei o computador, porque quando eu vou falar de criatividade, eu quero mostrar algumas ações criativas. Eu pensei em fazer fotografia, mostrar aqui, mas eu prefiro mostrar aqui na câmera do celular traseira, e eu acho que vai dar certo isso aqui. Ótimo. Professor, nós temos pessoas ilustres conosco esta noite, né? Além de todo o pessoal que está entrando e que eu acredito que sejam técnicos de segurança do trabalho, também doutor Tiago Cabral, doutora Cleusa Lopes, enfim, pessoas muito lindas e muito honradas estão conosco essa noite. Professor Amador, por que realizar as ações de saúde e segurança do trabalho de forma criativa? Então, o SESMIT, que é o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, ele tem uma missão muito importante dentro da instituição, que é fazer cumprir as normas de saúde e segurança do trabalho, divulgar essas normas e trabalhar em prol da saúde e segurança do trabalhador. Por que eu devo fazer essas ações criativas? Primeiro, para diminuir custos. Uma ação criativa, ela pode ser feita com um baixo valor financeiro. Então, é importante que a gente saiba realizar essas ações diminuindo o custo, porque por que o empregador nos contrata?
para gerar lucro. Não podemos esquecer isso. Existem outras nuances, mas por que que o empregador quer você lá? Para você gerar lucro. E como é que você gera lucro? Diminui custos, minimiza perdas. Outra situação, eu vou fazer de forma criativa para melhorar a interatividade com os trabalhadores. Quando eu faço uma ação criativa, eu tenho muita oportunidade, se fizer ela bem feito, de ter uma interação importante com os trabalhadores, diferenciada. Quebrar a rotina de trabalho, gerar qualidade de vida. Então, nós temos diversas situações que a saúde e segurança do trabalho pode ser feita de forma criativa. Por vezes, nós que somos da área de SESMIT, realizamos diversas campanhas, palestras, enfim, diversas atividades de conscientização, diversas atividades de promoção da saúde. Eu já me deparei com ações que, quando você vai convidar o trabalhador, olha só o que eu já ouvi. Ih, palestra de novo. Vai demorar. É obrigado a participar. E essa que, se não tiver, não tem nem como realizar. Vai ter brinde. Então, são questionamentos que são feitos durante os convites que a gente faz para as nossas ações. Então, a diferença é fazer uma ação criativa para que a gente possa ter um retorno positivo. Não esquecendo que criatividade eu tenho que fazer para prevenir. Não é apologia àquilo que você quer evitar. Vou dar um exemplo aqui. Alcoolismo. Eu já vi muitos filmes insimpáticos sobre alcoolismo, que era engraçado, que todo mundo ria, mas que ao final tinha uma mensagem implícita de apologia e não de prevenção. Então isso não pode acontecer. Às vezes a gente pensa que criatividade é uma ação sofisticada, né? Não, não é uma ação sofisticada. E nem vai depender de grandes orçamentos. Ah, mas isso é só auê, não tem conteúdo, não tem seriedade. Vou mostrar hoje aqui que tem sim conteúdo e seriedade. Ótimo. Enquanto o senhor falava, me veio a seguinte pergunta. O que o trabalhador geralmente pensa sobre a pessoa do técnico de segurança do trabalho? Como ele é visto dentro de uma empresa? Olha, importantíssima essa pergunta, porque vai depender muito da forma que ele age. Eu já estive em diversas instituições, já fiz consultoria, frequentei esse mundo do labor da prevenção. Tem técnico de segurança do trabalho que é conhecido pela coerção. Ele me adverte, ele me notifica, ele faz isso, ele faz aquilo. E aí a interatividade dele com os trabalhadores não é boa. Quando ele faz uma ação, essa ação não tem um resultado positivo. É importantíssimo que ele tenha uma boa interatividade, uma boa interação com os trabalhadores. Ele tem que ser conhecido como uma pessoa agradável, uma pessoa que te dá proteção. E não como, lá vem o técnico de segurança, deixa eu colocar meu cinto, deixa eu colocar meu capacete, deixa eu cumprir a norma. A norma tem que ser cumprida por valor, a norma tem que ser cumprida por vontade, por cultura, e não porque o técnico de segurança vai pressionar. Infelizmente, alguns técnicos de segurança são conhecidos no meio do trabalho aí por pessoa que não tem um modo de lidar agradável. Infelizmente, isso acontece, viu, doutora Carla? Sim, senhor Amador. E enquanto o senhor falava de novo, me veio aqui na mente um outro caso concreto, que é o caso que eu acompanhei. O que eu percebi? Esse técnico de segurança do trabalho, ele queria ser o próprio empregador. Então, isso que o senhor falou, ele advertia, ele suspendia, ele aplicava as faltas e tudo mais. Ou seja, ele se imbuía do papel do empregador, né? E isso dá muito certo, enquanto o empregador confirmar as suas ações, que não são suas, são dele, porque é de responsabilidade do empregador chamar atenção, advertir e punir, e não do técnico de segurança do trabalho. O técnico ele tem que fazer um trabalho, né, evitando e avisando para todas as partes, mas não ele, pessoalmente. E nesse caso que eu acompanhei, esse técnico fazia tudo isso, e tudo isso dava certo, enquanto o empregador confirmava ele nas suas ações. O dia que ele teve uma atitude dessa com um trabalhador que era de nível superior e muito amigo da diretoria, ele não foi confirmado, ele foi desrespeitado na frente de todos os trabalhadores. Ele teve uma doença psiquiátrica, né? O mundo dele
ruiu naquele momento. Por quê? Porque na frente de todo mundo, ele perdeu aquela figura de respeito e tudo que ele tinha até então. Hierarquia dentro da instituição, né? O que cabe aos profissionais de SESMAS? A própria norma regulamentadora diz lá, implantação, divulgação dos assuntos ligados à saúde e segurança do trabalho, promover a saúde e segurança do trabalho. Os gestores da instituição, chefe de área, que vão fazer esse papel de coerção, esse outro papel. O técnico de segurança tem que ter outra ação. Agora, infelizmente, muitos empregadores passam mesmo essa missão para o técnico de segurança. Não, eu vou te passar mais essa missão porque lá na consolidação das leis do trabalho fala que eu tenho que cumprir e fazer cumprir. Então, o fazer cumprir meu será você. E não é bem assim. Agora, o técnico, se ele tiver desenvoltura, se ele tiver inteligência, se ele for criativo, ele tira isso aí também de letra e consegue ser um excelente profissional. Professor Amador, qual é a melhor forma de fazer essas ações criativas na saúde e segurança do trabalho? Então, como a gente está falando, conscientizar. Eu acho que a conscientização é melhor que a coerção. Fazer com que o trabalhador tenha o hábito da prevenção. Nós temos diversos hábitos. Eu vou ao banheiro, utilizo o banheiro, saio e lavo a mão. Por que eu faço isso? Isso está obrigatório em algum local? Não. Eu faço por hábito, por higiene. A gente respeita pai e mãe porque tem uma norma para isso? Não. A gente respeita por valores, por hábito. Segurança do trabalho tem que ser da mesma forma. Agora, existem muitos SESMAS que são SESMAS legalistas, coercitivos, né? Não tem interatividade com o trabalhador, não tem empatia com o trabalhador. Ele é longe das pessoas, ele não aproxima dos trabalhadores. Não, eu vou só fazer a inspeção, eu vou te multar. Tá? Não que isso não seja ação que deve ser feita, mas se você for um SESMAT somente legalista, né, você passa a ser um SESMAT coercitivo e não um SESMAT de conscientização. Volto a repetir, qual é a determinação legal para a ação do SESMAT? Promover saúde. Promover saúde, né? Proteção dos trabalhadores também. Mas a primeira coisa que vem na norma é promover a saúde. Professor, o Rodrigues Santos colocou agora, trabalhar o comportamento. Eu achei muito interessante, porque a pergunta já estava dentro da minha cabeça e ele escreveu aí, né? O que é que me veio à mente? Eu acho que o senhor não acompanhou a nossa última live, que foi com a professora Lila Spadoni. O senhor não acompanhou não, né? Não acompanhei. Eu estava em outra live. Sim, professora Lila Spadoni foi minha orientadora no doutorado em psicologia. E ela é doutora em psicologia social pela Universidade de Paris. Então, uma pessoa com vasto conhecimento, profundo, com 2 obras publicadas pela editora LTR sobre a verdadeira psicologia aplicada ao direito, uma série de coisas. E quando nós conversávamos sobre a importância, sobre o que era e sobre a importância, né, da psicologia social, eu disse para ela o que o senhor falou agora mesmo, da importância de conscientizar. Para mim também, essa era a primeira importância, conscientização. E eu achei muito interessante, porque ela levantou isso que o Rodrigues Santos levantou para nós, que mais importante, que vem primeiro, não é a conscientização, mas sim o comportamento. E ela deu um exemplo para nós, né? Ela estava falando de como nós, no meio geral, agimos. Com a Covid-19. Primeiro, nós fomos obrigados a ficar em casa e usar máscaras. Agora sim nós estamos conscientizados, né? Então, a importância de trabalhar esse comportamento antes mesmo dessa tentativa de conscientização, porque pode ser que sem o comportamento modificado, ele não consiga ser conscientizado. O que o senhor acha disso? Olha, muito importante. Só um pequeno detalhe. As ações de SESMAT são ações muito rápidas. O empregador ele não permite parar a atividade para fazer as ações. Nós temos muita dificuldade com isso. Mas o trabalhar da segurança do trabalho ele é multidisciplinar. A psicologia do trabalho ela tem que ser constante também nas nossas ações. Inclusive, daqui a pouco, quando eu for falar sobre as ações de CIPAT, é importantíssimo que a gente faça ação com profissionais da área de psicologia, com profissionais da área de saúde mental, nas ações de SESMAT, porque isso hoje é salutar. Imagina quando nós saímos dessa situação toda, graças a Deus isso será feito logo, nós vamos viver num mundo totalmente diferente, onde as questões psicossomáticas, onde a psicodinâmica do trabalho, ela vai ter que ser trabalhada muito mais que outros fatores.
Sim, com certeza, com certeza. Professor Amador, o senhor já conheceu alguma empresa aqui em Goiânia que tenha por lema respeitar e estimular o direito à resistência? O áudio está cortando quando você está falando. Até o pessoal podia responder aí. Quando você, a sua imagem para mim, ela não está chegando perfeita. Às vezes ela corta. Se eu conheço alguma empresa em Goiânia, Goiânia, cujo o lema de direito de resistência é estimulado e respeitado. nossa, professora, é difícil, hein? É, nós, não tem, é complicado, né? Infelizmente, acho que nós não evoluímos o suficiente para chegar a esse padrão de comportamental de empregador ainda. Sim. Eu recebi uma vez, eu tive conversando com uma psicóloga, que foi psicóloga de um grande grupo econômico no Brasil, e ela relatou que a partir do momento em que eles estabeleceram o direito de resistência na empresa, né, e para isso eles tiveram que, inclusive, pular a gerência, a diretoria passou isso direto para os trabalhadores, porque a gerência não admitia. E só passou a admitir depois de ver quantos frutos foram colhidos, quantas pessoas deixaram de ser acidentadas e mortas, né? Porque tiveram o direito de resistência respeitado. Então, eu acho que é uma bandeira que a gente precisa lançar, né? Respeitar e estimular o direito à resistência. Se a gente souber mostrar isso para o empregador, o ganho que ele vai ter, né? Porque um empregado que tenha o direito à resistência, ele não pode amanhã alegar que foi culpa da empresa, não sei que tenha sido mesmo, né? Mas se ele tinha todos esses elementos, é muito mais difícil. Então, quer dizer, o empregador ganha muito também com isso, né? Além de contar, é claro, com menos mortes, menos acidentes. A gente sabe quanto isso é traumático no meio ambiente do trabalho. Professor, a CIPAT, nós sabemos que a CIPAT é um instrumento muito importante para levar essa mensagem de saúde e segurança dos trabalhadores, né? Fala um pouco o que o senhor utilizaria para fazer uma CIPAT criativa. Certo. Daqui a pouco eu vou mostrar umas fotografias aí que algumas pessoas que já viram aí na chamada, né, que tem coisa bem interessante. Falar um pouco sobre a CIPAT, então. Eu participo de algumas CIPATs aqui em Goiânia como convidado e através de consultorias. Eu já vi muita ação de CIPAT que era uma ação de terror. Era uma semana de mostrar coisas ruins, era uma semana de mostrar só acidente com morte. Não, mas a gente não conscientiza dessa forma? Também, mas não só dessa forma. Então, mostrar só tragédia na CIPAT, às vezes leva umas pessoas lá que mostram um filme, eu já vi gente chorando em CIPAT porque não estava suportando ver aquilo ali. Então, vamos fazer a CIPAT um pouco diferenciada, né? Não vamos mostrar só tragédia, não. A função do SESMET é promover saúde. E eu acho que eu tenho certeza que com esses temas assim muito, muito dramáticos, com esses temas de tragédia, nós não iremos conseguir o nosso objetivo, não. Então, a CIPAT, o mais importante na CIPAT é despertar nos trabalhadores o hábito pela prevenção, o hábito pela segurança do trabalho. Então, fazer só atividade com coisa que deu errado, com tragédia, acho que não vamos conseguir chegar lá adiante, não. Vou mostrar daqui a pouco, então, algumas situações sobre essas ações que eu disse. Tá bom. O senhor quer mostrar agora? Mostro? Então vamos lá. Já posso começar? Pode, por favor. Vamos lá. Então, olha que ação interessante, simples. A CIPA, ela tem que realizar anualmente uma campanha educativa demonstrando o efeito nocivo do fumo. Isso é regulamentado por uma portaria. O que é que diz essa portaria lá no seu inciso 3º? Incumbe a CIPA promover as campanhas educativas demonstrando o efeito nocivo do fumo. Então vamos lá. Como é que eu faço uma campanha criativa de prevenção ao tabagismo? Olha como é que eu fiz aqui. Aqui as pessoas tinham que chegar e bater o ponto nesse dispositivo aqui. O que eu fiz? Coloquei um esqueleto do lado do ponto, uns cartazes de prevenção ao tabagismo, de proibição de cigarro e tal. Do lado da mesa, eu coloquei folder de prevenção e combate ao tabagismo, a gente consegue isso de forma gratuita na Secretaria de Saúde. Coloquei uma caixa de som com música fúnebre, a pessoa chegava para trabalhar e ficava olhando aquilo, aquele clima. Então,
é uma ação criativa, divertida, diferente de fazer a campanha de prevenção e combate ao tabagismo. Olha outra forma que eu fiz aqui. Coloquei um pulmão doente, do outro lado tinha uma colega com pulmão sadio, abordamos uma trabalhadora que estava fumando, e aí eu falei para ela, olha, se você continuar fumando, seu pulmão vai ficar igual ao meu, doente, olha como é que ele está negrito, tá vendo? Cheio de betum, então, cheio de produtos químicos, então não fume para você evitar isso. E aí a gente entregava um folder da campanha para a pessoa. Outra situação, eu estou vestido de morte. Aí eu ia nas salas, levava um folder, depois tirava a máscara, me interagia com as pessoas e fazia uma campanha, em primeiro momento, um tanto quanto fúnebre, que eu estou vestido de morte, mas depois mostrava um filme sério também e depois interagia com as pessoas. Então aqui estou eu nas salas, né? Nas salas lá, mostrando o filme e fazendo uma campanha com as pessoas. Olha que interessante. Aqui, na fila do banco. Então, no dia do pagamento, olha que ação interessante, criativa que você pode fazer. No dia do pagamento, eu coloquei um computador do lado da fila do banco, passando filmes de saúde e segurança. Então, a pessoa, ele ia sacar o dinheiro dele lá e ficava observando lá. Infecções sexualmente transmissíveis. Também a CIPA, por obrigatoriedade legal, tem que fazer anualmente uma campanha de prevenção e combate a infecções sexualmente transmissíveis. Como é que eu fiz nesse dia aqui? Juntei os cipeiros, né? Vesti uma fantasia de preservativo, peguei um álbum seriado na Secretaria Estadual de Saúde e esse álbum seriado tinha, então, uma figura de uma vulva e de um pênis doente e a gente entregava para as pessoas folder alusivo a essa situação. Isso aqui são ações que fizemos também. Sim, lembrando que a questão do alcoolismo também deve ser trabalhada. Nesse dia nós trabalhamos uma ação grande, fomos para o auditório e fizemos uma ação diferenciada. Aqui eu estou mostrando uma ação realizada no Corpo de Bombeiros. Quando você for fazer o treinamento de brigada de incêndio, ou treinamento de utilização de extintores de incêndio para os trabalhadores, faça a recarga dessas unidades numa unidade do Corpo de Bombeiros, ou faça na própria empresa e convide um bombeiro para te auxiliar, dá uma qualidade muito importante. Aí você já aproveita, faz também um exercício de primeiro socorro, de ressuscitação cardiopulmonar, de transporte de acidentados. Outra ação interessante que fizemos, pegamos, a higiene do trabalho, ela é muito importante para nós profissionais de SESMIT. Comumente, as pessoas reclamam que ou a instituição não está muito limpa, o banheiro está muito sujo, mas nós sabemos que ambiente limpo não é aquele que mais se limpa, é o que menos se suja. Então, nós temos que tomar ações para prevenir essa questão da higiene no trabalho. O que eu fiz aqui? As pessoas me procuravam a CIPA, mostrando que, solicitando ação para melhorar a limpeza. Olha, a pessoa foi lá no banheiro, jogou o papel fora do vaso. A pessoa foi lá e não fechou a torneira e virou uma bagunça, o piso ficou molhado. O que a gente faz? Fotografa isso. O que a gente fazia? Fotografava isso, colocava num PowerPoint, num computador, aí nós pegamos emprestado uma roupa de gari, da limpeza urbana, vestimos essa roupa e fomos de sala a sala falar com as pessoas essa temática da higiene do trabalho. A gente mostrava a foto e falava assim, olha, isso não pode acontecer, é muito ruim para a nossa instituição isso. Visitante vem aqui, a gente não pode continuar desta forma aqui. A gente tem que melhorar a limpeza, e para melhorar a limpeza, nós temos que contribuir um pouco mais. Outra ação. E nessa situação que nós estamos vivendo, provavelmente alguns SESMIT já levaram alguém para falar sobre Covid-19 nas instituições. Esse é um tema factual. Então, aqui eu estou mostrando um tema que eu fiz sobre dengue. O que é que eu fiz aqui? Eu vesti de mosquito da dengue. Olha lá, eu vesti de mosquito da dengue. Juntamos os cipeiros, pegamos folder e fomos de sala a sala. Nesse dia aqui, fizemos também um arrastão da limpeza, né, para evitar possíveis criadouros. Mostrar mais uma ação criativa aqui. Quem trabalha na área da saúde, né, quem trabalha na área da saúde,
tem que fazer as campanhas de imunização. Então, todo trabalhador do serviço de saúde, ou de acordo com o PCMSO, ou de acordo com a própria legislação federal que determina que algumas instituições da área da saúde têm que ter determinadas vacinas. Então, o SESMIT geralmente é envolvido nisso. E aí, para não ficar um clima tenso, porque vacina é uma coisa que eu já vi trabalhador chorar por causa de tomar uma vacina, a gente faz uma coisa divertida, eu vesti lá de Zé Gotinha e fizemos um... Por que é importante isso? Agora há pouco eu disse que o técnico de segurança tem que ser uma pessoa amiga dos trabalhadores, divertido, que interaja com eles. Então, se eu for só cobrar, eu vou acabar tendo antipatia deles e não empatia. Vamos mais ações. Olha só, ação interessante, ó, que o técnico de segurança pode levar. Verificação de pressão arterial, uma campanha de prevenção ao diabetes. As pessoas gostam disso. Você faz isso de forma gratuita. Então, isso gera empatia do trabalhador com o técnico de segurança. É claro que você não precisa fazer o que eu faço. Eu estou mostrando aqui, dando dicas de ações criativas. Cantar o rap da segurança. Então, esse dia aqui, me fantasiei lá de rap e tal, e depois do cantor de rap, e fui nas salas, um próprio trabalhador, eu não estava aqui, mas tinha um trabalhador que me acompanhava. Isso você pode fazer com que os próprios trabalhadores escrevam esse rap, escrevam a música. Pode fazer um concurso para isso. Modão da segurança do trabalho. Então, é uma forma que a gente faz de interagir com os trabalhadores. Olha só que interessante. Coelhinho da Páscoa da segurança do trabalho. Por que eu fiz isso aqui? Na Páscoa ia ter um feriado, então a CIPA fez um comunicado, deu um chocolatezinho para cada um e fez pegou um comunicado assim: a CIPA te deseja um bom feriado, espera vê-lo são e salvo no próximo dia de trabalho. São ações, olha só, Papai Noel da segurança do trabalho. Fazer na CIPAT um dia de moda. Então, o que nós fizemos aqui? Um desfile de moda das trabalhadoras. Olha que interessante. São ações que levam o técnico de segurança do trabalho a ter a empatia do trabalhador, a ter a admiração deles, a ter a amizade deles. E aí fica mais fácil trabalhar os temas de segurança do trabalho. Um dia da beleza. Olha que interessante, né? Isso aqui tinha massagem, tinha maquiagem, enfim, tinha diversas ações lá. Caminhada da segurança do trabalho. Também é uma ação importante da gente fazer. CIPAT no mês de junho. O que eu aconselho fazer na CIPAT no mês de junho? Faça uma dança junina na sua instituição, faça alguma coisa desse sentido. Já pensou um técnico de segurança do trabalho que só cobra isso? Ele não vai ficar com a empatia dos trabalhadores, né? Levar teatro, olha que interessante. Isso aqui chama-se Senhoras do Cerrado. Um abraço aí para o meu amigo Adson, que é o psicólogo, aliás, é do fórum também, viu, professora? O Adson tem um grupo de teatro, chama Senhoras do Cerrado, maravilhoso. Ele pode ir na sua instituição, fazer um trabalho lá que as pessoas vão gostar demais. E aqui, a nossa amiga, Dona Benta do Berrante, vou até colocar o telefone dela aqui, viu, professora? A Benta do Berrante é uma pessoa que faz campanhas de prevenção de forma lúdica. Então, ela faz alcoolismo, tabagismo, drogas, prevenção de acidentes, não fala um palavrão, faz a campanha, interage com os trabalhadores de forma maravilhosa, e aí é criativa, e aí é uma ação que você vai contar pontos para a sua interação com os trabalhadores. Coral, dança. Enfim, professora, nós temos aí uma diversidade de ações que podem ser feitas. Agora, cada um vai ter a sua ideia e proporciona a forma de fazer a instituição. Professor Amador, nós aprendemos com o cientista social francês Christophe Dejoux, quando esteve aqui no Brasil e várias vezes a convite do fórum, né? A importância dos espaços de deliberação ou de discussão, que são aqueles espaços onde a gente, o cafezinho, né, o bate-papo, ou uma reunião mesmo, mas onde as pessoas possam falar. O senhor tem visto alguma empresa trabalhando nesse sentido aqui, estimulando e valorizando esses espaços de discussão? Professora, eu sou empregado público da Agência Brasil Central. Agora estamos nessa situação de isolamento social
Mas eu vou usar o exemplo da minha instituição que eu trabalho, porque, apesar de conhecer muitas empresas, de visitar muitas, eu vou usar da instituição que eu trabalho. Lá na instituição que eu trabalho, nós temos a cantina que a gente chama lá. E lá na cantina é um momento que as pessoas têm de tomar um cafezinho, de interagir, de discutir algum assunto. Isso é importantíssimo para o trabalhador. A interação com os demais colegas, a discussão, às vezes, de assunto até de trabalho mesmo. Então, onde eu trabalho, nós temos esse espaço e eu valoro muito isso, dou muito valor a isso. Se toda instituição tivesse isso, isso aumenta a sociabilização, isso aumenta o convívio, isso faz surgir amizades. Quando chega um estagiário novo, uma pessoa nova para trabalhar, a gente já interage com ele, faz as brincadeiras sadias que temos que fazer, né? Aliás, o estagiário lá da minha sala, que chegou essa semana, ele está assistindo aqui, saiba você que na próxima semana, se nós estivermos alguma ação presencial lá, você vai ter que tomar um café conosco lá. Tá, joia. Olha só, professor, nós sabemos que muitos desses problemas que o senhor levantou e que o senhor trabalha de forma preventiva dentro das empresas, exemplo do alcoolismo, né, do tabagismo, do consumo de drogas também, elas têm como causa maior, na maioria das vezes, o próprio trabalho. É o caso, por exemplo, dos trabalhadores de espaço aéreo. Eu fui fazer uma pesquisa, né, e descobri que eles são extremamente dependentes de álcool e outras drogas para conseguir, né, permanecer nos trabalhos em que estão. Por quê? A forma são as estratégias defensivas que eles utilizam para suportar as condições de trabalho. Eu pergunto para o senhor o seguinte: o senhor vê possibilidade, maturidade nos nossos empregadores e também empregados da gente começar a trabalhar isso pelo lado psicológico? Professora, o começar nós temos que fazê-lo. Não tem outra forma, nós temos que fazê-lo. Bom seria se fosse obrigatório. É claro que tem a psicóloga do trabalho. Bom seria se o SESNAT fosse composto também pela psicóloga do trabalho de forma obrigatória, porque nem sempre os empregadores contratam todos os profissionais de SESNAT. E quando os contratam de forma voluntária, eu acho que isso não aconteceria. Mas eu vejo possibilidade, sim, eu sou otimista, eu vejo possibilidade. Muitas ações que acontecem nas instituições e para os próprios empregadores, depende muito de quem apresenta o projeto, depende muito de quem vai levar isso adiante para conscientizar. Então, hoje, eu acredito muito que os profissionais de SESNAT podem entrar nessa seara do trabalhar da psicologia do trabalho e fazer parcerias, né, com instituições, nós somos carentes nessa área, né? Nós vamos fazer a proposta de uma ação que quem está no mercado, é claro que psicólogos do trabalho nós temos uma infinidade, mas vamos pegar uma consultoria que trabalha especificamente isso, né? São poucas. Então, é até uma seara de mercado aí que está aberta, né? Sim, enquanto o senhor foi falando, eu fui pensando, já pensou se essas grandes empresas, né, firmassem essas parcerias com as nossas faculdades de psicologia, né, onde tem alunos que precisam estagiar, que precisam trabalhar no dia a dia sob a orientação do seu professor, né? Há pouco tempo a gente falou aqui sobre a cultura de segurança, a importância de você discernir o que o trabalhador pensa sobre a segurança, quais são as crenças que ele tem, para você trabalhar naquelas brechas que estão acontecendo os acidentes, né? Porque muitas vezes é uma crença que eu tenho. Não, se tomar leite depois de chupar a manga eu vou morrer. Isso é uma crença, né? Nós temos essas crenças, temos muito mais, né? E às vezes a gente não sabe, mas às vezes a pessoa deixa de usar um EPI, a pessoa deixa de ter um ato voluntário que seja positivo por uma crença qualquer que ela tenha, né? Então, ou seja, é preciso a criatividade, é preciso agir, interagir nesses espaços. A criatividade, olha só, levar estagiário para dentro da instituição, sob supervisão, importantíssimo. Eu acredito que o custo disso é mínimo. Professora, você falando aí das nossas culturas, né? Eu lembro que algumas situações antigamente não se tinha essa gama de EPIs que tem hoje, as coisas eram diferentes. E trabalhadores de gráfica,
tomavam leite porque o leite era o antídoto da prevenção. Então, eu vou lá, me exponho, eu cheiro lá o nego de fumo, os compostos químicos da tinta, tal, mas aí eu tomo um copo de leite e está tudo resolvido. A Fundacentro teve que fazer um trabalho no Brasil, a Fundacentro teve que emitir uma nota técnica sobre o leite, isso há uns 30 anos atrás, dizendo o seguinte: o leite é um alimento, o leite não é antídoto. Para o gráfico tem que ser máscara, para o gráfico tem que ser luva, enfim, a gente que tem alguns anos aí na segurança do trabalho, essa questão das culturas, né? Então, você falou do leite com manga aí, até é uma história interessante. Quem sabe do leite com manga é uma história bem interessante. Então, lembrei do leite para trabalhadores, que antigamente não se eu tenho que servir o leite. Aliás, o leite tinha a hora certa de parar para tomar o leite, porque o leite era um antídoto que iria me prevenir dos males da indústria gráfica. São coisas que já aconteceram nesse nosso país aí. Sim, professor, uma coisa muito importante que Deju fala, né, é que quando eu encontro prazer no trabalho, eu não adoeço. Foi a resposta que ele encontrou. Porque eles começaram perguntando, por que eu adoeço em face do trabalho? Né, o adoecimento principalmente psíquico ou psicossomático. É porque o trabalho é rígido, ele me enrijece, ele me endurece, não me permite ser criativo. Né? Então, essa palavra que nós estamos usando hoje na live, ela tem uma importância que nós não temos noção. Né? É a própria psicodinâmica do trabalho que responde que eu vou encontrar prazer no trabalho quando eu tiver possibilidade de ter criatividade. E quando eu tenho criatividade e prazer no trabalho, eu não me adoeço. Né? Então, isso é muito importante e deve, sim, ser pensado e repensado por muitos. Né? A disciplina é importante, a organização é importante, mas também, né, a animação, a descontração, a possibilidade de se criar, de se pensar, o lúdico, não é mesmo? Leva a lugares altos. Professora, Senhor? custo com convênios hoje fica pequeno para o empregador e ele vai ter lucro. A principal coisa que o empregador tem que perceber é que investir em segurança, tem até uma pesquisa da instituição americana, diz que a cada dólar investido em qualidade de vida no trabalho, se economiza 5, com absenteísmo, com melhoria da produtividade, com maior produtividade. Então, tem diversas ações. Por isso que o pensar da saúde e segurança do trabalho é um pensar multidisciplinar. Trabalhador feliz, trabalhador contente, é claro que ele vai trabalhar mais. Então eu vou para o meu trabalho, que felicidade, tá tudo bonzinho. Não é bem assim, no trabalho a gente se desgasta, no trabalho você perde energia, mas no trabalho, se você tiver a resposta do comprometimento do seu empregador com você, a sua resposta a ele será maior. Você vai produzir mais, vai ficar mais contente no trabalho. Aliás, teve um filósofo que diz que faça o que gosta, não terá que trabalhar nenhum dia. Então, se você se dá bem com o seu trabalho, o tempo vai passar e você nem vai se perceber. Tal qual essa nossa live aqui, que nós já estamos no ar há 35 minutos e nem parece, né, professora? É verdade. Professor Amador, quais são as dificuldades que o senhor encontrou para realizar essas ações criativas? Sim. Primeiro vamos dar uma interagida com essa galera que está aí. Tiago Félix, Patrícia, Arthur, Rodrigo, Jorge, muita gente interessante, né? Muita gente boa aí. Vamos mandando um oi para a galera aí. Vamos lá, professora, dificuldade. A gente só mostra as coisas positivas aqui, né? Não, é igual o médico, ele nunca fala dos erros. Chula essa expressão, esse é um amigo meu que fala, olha, quando você vem falar de resultados positivos e tal, duvida, porque é claro que alguma coisa de errado dá. Então, nem sempre saiu tão bom quanto eu pensava. Vou dar um exemplo aqui. Eu vestido de preservativo, eu gostava de fazer essa ação criativa. Então, foi no carnaval, na semana que antecede o carnaval, na sexta-feira que antecede o carnaval, nós juntamos os cipeiros e fomos para a sala de preservativo e a gente estava distribuindo nessa campanha preservativo. E aí, distribuir preservativo na campanha é conscientizar
do sexo seguro ou é apologia ao sexo? Então, olha o que aconteceu. Eu fiz uma campanha tranquila quando teve um trabalhador, que quando nós chegamos, a pessoa que eu chegava, mostrava o áudio seriado e tal, a pessoa que entregava o preservativo, quando entregou o preservativo, colocou na mesa para ele jogou no chão e falou assim, me respeita. Então, nem tudo foram flores. É claro que nós tivemos dificuldades. Essa foi uma dificuldade que eu tive. Outra situação é a dificuldade de convencer os cipeiros a participar disso. Às vezes você tem que chamar outras pessoas, nem sempre o cipeiro vai falar, não, a minha religião não permite fazer nada em relação à questão do carnaval. Então, a gente tem a barreira da questão religiosa, a gente tem a barreira da questão de pudor, a gente tem a barreira da questão da inibição, e a gente tem a barreira de que algum trabalhador vai pensar que aquilo não é campanha de prevenção e aquilo é uma campanha de apologia. Então, tivemos algumas dificuldades aí, mas conseguimos chegar do outro lado. Professor, o Arthur está perguntando qual foi a maior resistência que o senhor deparou em uma dessas ações da CIPAT? Foram essas que o senhor relatou ou teve alguma? Não, tem mais uma, tem mais uma. Mas, olha, essas ações que eu mostrei, muitas ações criativas, eu vou até a sala de trabalho. Por quê? Os técnicos de segurança vão entender o que eu estou falando aqui agora. A maior dificuldade é você conscientizar o trabalhador a ir na ação. Então, eu vou fazer isso numa determinada sala, no auditório. Tem muito trabalhador que não gosta de ir nessas ações. E não gostam até por força de ação que já foi realizada e foi ruim. Ah, não, eu vou lá, lembra do início no início da nossa live aqui? Palestra de novo, aquilo que... Não, eu vou lá não. Aquele povo fala, vai embora, fica tudo do mesmo jeito, não resolve nada. Então, falta de qualidade das ações vai implicar lá na frente da resistência dos trabalhadores em participar. Então, é uma dificuldade que a gente tem levar a Vanessa colocou aí, falta 20 minutos. Obrigado, Vanessa, um abraço para você. Então, a maior dificuldade que a gente tem é de levar o trabalhador nesta ação. Então, por que eu optei por isso? Eu optei por uma ação de ir até onde o trabalhador está. Primeiro, qual a dificuldade? O empregador não quer parar todas as áreas. CIPAT é para todos. A gente não faz uma CIPAT só para o pessoal da limpeza, faz uma CIPAT também para o pessoal da limpeza. Quantas vezes eu já cheguei para dar palestra em instituição, chega lá e tá o pessoal todo com uniforme tal, uniforme branco. Ah, mas por que está só o pessoal do uniforme branco? Não, porque esse pessoal de tal setor. Pois aí o pessoal do uniforme azul, do uniforme amarelo, eles não virão? Não, eles não virão porque eles não podem parar. Então a CIPAT, ela tem que ser muito bem pensada, porque tem que atingir todos os trabalhadores. Não pode ter trabalhador que vai ficar à mercê das nossas ações. Ele tem que ser atingido, ele tem que ser alcançado por essas ações. E aí é a dificuldade que nós temos, é alcançar o trabalhador. Por isso que eu vou até o trabalhador, na maioria das ações, porque é mais fácil, o retorno é maior. Professor, enquanto o senhor falava, eu me lembrei de uma situação que eu vivi. Uma CIPAT, para a qual eu fui convidada a participar, né? E era sobre a fadiga. E a gente fez algumas dinâmicas que foram muito importantes, e eu tenho certeza que o pessoal não vai se esquecer, porque ficou muito bem marcado. A gente começava falando, né, sobre o que era a fadiga, e a pergunta é, como você gerencia a sua fadiga? Porque nessa empresa, o trabalho era muito perigoso, né? E se a pessoa com fadiga, ela podia morrer ou matar muita gente. E então a gente começou a falar de grupo em grupo, né? Em cada um, como você gerencia a sua fadiga. E cada um foi dando o seu exemplo, né? Nós tínhamos pessoas que trocavam turnos, todos eles trocavam turnos. E então isso deixa a pessoa com muito sono, né? Aí o trabalhador falou assim, olha, eu chego, todas as vezes que eu vou trabalhar à noite, eu durmo durante o dia. Eu chego de um turno trabalhado, eu vou dormir. E aí diz ele que escutou isso da própria esposa, né? Mas você não faz trabalho pesado, por que esse sono todo, esse cansaço todo, né? O trabalho dele não era pesado, mas o trabalho dele era tão importante que se ele manejasse mal aquele equipamento que ele tinha em mãos, ele podia matar todo mundo dentro da fábrica, né? Então, a responsabilidade que ele tinha, e que muitas vezes os próprios familiares não conseguem compreender a importância daquele trabalho, a responsabilidade e o risco que se corre, né?
Então, me vem aqui a importância de envolver também a família nesse contexto, para que ela possa compreender do que se trata o trabalho que a pessoa está realizando, quais são os riscos que tem, e a família poder ajudar ao invés de criticar esse trabalhador, né? Ele vai para casa, ele precisa descansar, ele não pode ficar ouvindo barulho, ele tem que ter um ambiente mais recolhido, mais silencioso. Então, eu acho que é uma coisa que vale a pena investir, né? No conhecimento da família acerca dos riscos que aquele pai de família ou aquela pessoa, o jovem que esteja trabalhando, está correndo, né? E pode colocar os demais também em risco. O que o senhor acha disso? Ah, importantíssimo. Eu já vi ação nesse sentido aqui, dos filhos participarem da CIPAT juntamente com os pais, e de familiares participarem da CIPAT. Eu já tive ação, eu mesmo já fiz ação dessa forma. O resultado é muito bom, é positivo, o trabalhador ele sente muito mais vontade em ser acompanhado da família, quando, evidentemente, a família pode participar dessa situação no próprio meio corporativo. Agora, através de informes, enfim, de rede social, é possível atingir a família do trabalhador usando a criatividade. É uma ideia interessante, viu, professora, envolver a família, porque com o apoio da família, a gente consegue prevenir muito mais, a gente consegue maior adesão. Eu até uso esses cartazes que a gente faz, né? De colocar, eu já fiz surpresa de levar a esposa no trabalho, de levar a mãe no trabalho, e isso que a gente vê comumente nas redes sociais, da pessoa fazer uma mensagem para o pessoal ao vivo lá, e as pessoas até se emocionam demais. Quando tem a participação da família, o resultado é maior. É maior. A família envolvida, engajada naquele mesmo sentido do trabalhador, né? Professor, onde que, vamos dizer que eu queira fazer ações, promover ações criativas na empresa para a qual eu trabalho, onde que eu vou encontrar essa parceria? Pois é muito importante a gente ter parceiros para realizar essas ações. Muitas das ações que eu mostrei aqui foram feitas através de parcerias. Quando eu me vesti de trabalhador da limpeza urbana, eu consegui aquela roupa através de um técnico de segurança que trabalha na limpeza urbana. Quando eu mostrei o álbum seriado, eu peguei aquele álbum seriado emprestado na Secretaria Estadual de Saúde. Então, quando eu vesti a fantasia do mosquito da dengue, eu fui nas zoonoses, que tem um trabalho muito importante em relação a isso. Então, temos diversos locais que podemos fazer parceria. Um deles é o Fórum de Saúde e Segurança do Trabalho, que pode levar a doutora Carla para falar sobre a psicodinâmica do trabalho lá, sem cursos, né, professora? Nós temos uma gama de profissionais aí do fórum que podem ir até a sua instituição falar sobre isso, evidentemente, quando isso for possível. Mas temos muitas instituições. Sistema S, importantíssimo realizar parcerias com eles. Olha uma ideia aqui interessante. Muitas instituições têm plano de saúde. Plano de saúde. Se a instituição paga o plano de saúde, peça uma parceria ao plano de saúde. Com certeza o plano de saúde vai levar alguma ação de prevenção lá, até de forma gratuita e bem criativa. Professora, igrejas. Vou fazer um depoimento aqui. Eu já utilizei muito de palestra sobre tabagismo da Igreja Adventista. A Igreja Adventista, eles têm, alguns pastores aqui em Goiânia, algumas igrejas, eles têm o pulmão, que imita o pulmão mecânico, que eles colocam lá e mostra a ação do cigarro no organismo. Importantíssimo, dá um resultado muito bom, não cobram nada. E uma palestra de 40 minutos, 5 minutos a mensagem religiosa. ONGs como Alcoólicos Anônimos, Sereia. Olha, a palestra do Sereia sobre alcoolismo, eles fazem através de depoimento de pessoas que eram alcoolistas e não estão mais nessa situação. Muito importante, né? Consultorias, os técnicos de segurança, o pessoal da área de SESNET, paga aí as consultorias para fazer laudos, para fazer parecer, enfim, para fazer alguns documentos. Agora recorra a essas assessorias, empresas que vendem EPI, olha o Ronaldo aí da WorldSeg, é um líder de mercado aí na área, cobra dele, fala, Ronaldo, vem aqui na minha instituição, aqui, traga uma pessoa para dar uma palestra aqui,
amigos, talentos da casa. Professora, com certeza tem alguém que faz teatro, alguém que toca um instrumento, alguém que canta. Então, olha, se você partir para o lado da criatividade, a sua mente vai abrir e com certeza você vai conseguir muitos locais que poderão auxiliar nessas ações criativas. Uma das coisas mais importantes que eu encontrei, professor Amador, na sua fala, nos exemplos que o senhor deu, é o uso da criatividade, não só por parte do senhor, para levar algo que vai melhorar, como também o estímulo da criatividade no próprio trabalhador. Isso, para mim, assim, é essencial. Por exemplo, a moda, o modão de saúde e segurança do trabalho, né? Então, estimular as pessoas a escrever, a compor música, a apresentar teatro, a pintar quadros, né? Então, nós temos todos esses recursos que são importantes, né, e altamente educativos também para nós, além de ser, eles nos curam, né? Isso nos cura. Então, assim, aqui a doutora Cleusa está falando que ela oferece, o TRT oferece apoio para esclarecimento e prevenção de acidentes de trabalho. Então, buscar também a parceria do TRT, não é? E lembrar sempre dessa situação, assim, de a criatividade não é só da ação que eu desenvolvo, mas também daquilo que eu fomento nas pessoas para desenvolverem, para que elas sejam melhores, para que se tornem seres humanos mais felizes. Não é isso? Isso. Eu lembrei também aqui da criatividade, as farmácias, né? Tem farmácia que faz a medição de glicemia, verificação de pressão arterial e não cobra nada. O Arthur Gabriel está falando aqui que já fez com o laboratório também, já 2 vezes na CIPAT dele, o laboratório deu brinde, fez exames, olha que coisa legal, né? O Arthur também está falando do Detran, claro, né? Instituições tem diversas, né? E esse pessoal tem material, olha a Ivanete, já consegui palestra sobre direção defensiva no Detran, olha que legal, no Municipal de Trânsito também, na Superintendência Municipal de Trânsito, tem um rapaz lá que fala sobre direção defensiva, ele é muito bom, a palestra dele é uma palestra divertida, diferente, não é aquela palestra que chega lá, senhoras e senhores, o trabalhador não dá conta disso, professora. Hoje nós temos que levar ação criativa, gente que faz as pessoas rirem, que passa a mensagem de forma lúdica, de forma criativa. Ninguém aguenta sentar e assistir uma palestra, nem uma live que não tenha coisa diferente, que não tenha um atrativo, porque não dá. Ah, Sereste, ó, esquecendo da Eve. Gente, o Sereste, inclusive, faz parte aí do Fórum de Saúde e Segurança. O Arthur está falando aí o nome do laboratório, é o Citocenter. Muito bem, Arthur. Vamos falar mesmo. Pessoal que colabora com a nossa área de saúde e segurança, e a gente tem que valorizar mesmo, né? Eu vi há pouco tempo também, eu fui visitar uma obra que estava sendo construída aqui em Goiânia, onde a empregadora mantinha uma academia e mantinha também uma sala de aula para os trabalhadores. Eu achei muito interessante, uma iniciativa brilhante, porque realmente atuava nos 2 campos, né? E que lembrar que o trabalhador é um ser humano, como outro qualquer, e que ele está passando o maior tempo da vida dele naquele trabalho, né? E pode ser, inclusive, naquele trabalho que ele possa vir a perder a própria vida, né? Então, por que não ser feliz? Não Professora, eu consegui realizar um projeto muito importante. A primeira instituição pública que não é ligada à corporação militar, a primeira no Brasil a ter uma academia para os funcionários é a Agência Brasil Central de Goiânia, projeto que eu tive a oportunidade de criar, de realizar, um projeto que está desde 2007, uma academia com professor de educação física, eu já trabalhei nela, temos outros colegas lá, professor João, professor André, professora Pauline, são pessoas que estão lá. Hoje essa academia é da Secretaria Estadual de Saúde, foi passada para a Secretaria Estadual de Saúde, é claro que ela está fechada nesse período, mas o trabalhador pode, antes da sua jornada ou após a sua jornada, ir para lá, fazer exercício, olha que coisa boa. E eu, com muito prazer, com muito orgulho, projeto que eu consegui realizar aqui no Estado, e são ações como essas que a gente tem que levar adiante mesmo. Gerar qualidade de vida é gerar ganho. Se você falar para o seu empregador, você não vai ter gasto, isso é investimento. Vamos investir tanto aqui que você recupera tanto lá na frente. Sim, com certeza. Professor,
A nossa noite está sendo maravilhosa, mas está chegando ao fim, porque eu comecei a live um pouco mais cedo, né? Então, agora Sim. nós queremos agradecer ao senhor, né, por ter aceitado o nosso convite, estar conosco nessa noite. Para o Fórum de Saúde e Segurança do Trabalho é uma grande honra tê-lo como integrante, como participante, como convidado dessa noite, né? O senhor tem um dinamismo muito grande e impulsiona as nossas ações há muitos anos, e isso é muito importante, é digno de nota, né? Muito obrigada. E agradecer também a todos aqueles que estiveram conosco nessa noite, né? Deixaram de fazer alguma coisa, descansar, assistir uma televisão, coisas gostosas que a gente precisa fazer em casa, mas que estão conosco, né? Muito obrigada. E eu passo agora para o senhor fazer suas considerações finais, por favor. Ah, sim, ó, Beto Guimarães, Alisson, a Conceição, psicóloga, professor, ó, nossa colega lá também prestigiando a gente, a Nara, ó, quem não conhece a Nara aqui no estado de Goiás, né? A Nara, ela é ótima para realizar atividades e eu, inclusive, faço parte da equipe da Nara aí. Professor, então vamos, um abraço pessoal da Única Consultoria, a melhor consultoria do Brasil. Vamos lá, vamos refletir. Os inovadores constroem o mundo. Os demais apenas sonham com um mundo melhor. Inovação é 1% inspiração e 99% transpiração. Se você quer chegar onde a maioria não chega, faça o que a maioria não faz. Professora, se eu cheguei aqui hoje, nessa minha formação da área de saúde ocupacional, eu quero agradecer aos meus mestres. Alguns deles não estão mais conosco, mas eu quero citar alguns deles aqui. Primeiro, meu pai, Amador Carlos dos Santos, minha mãe, Isidora Mendes dos Santos, minha mãe não está mais conosco. Professora Aminadab Rodrigues Rodarte, enfermeira do trabalho, pioneira no estado de Goiás. Professor Célio César de Moura Gomes, professor César Costa, professor Clidenor, professor Deodato, que já esteve conosco no fórum, professor Flávio, professor Galvão, professor Nassim Taleb, professor Quintiliano Blumenstein, enfim, uma infinidade de colegas aí que estiveram conosco todo esse tempo. Agradecer a nossa Vanesca, quem não conhece, vocês vão conhecer a Vanesca. A gente parece que a Vanesca, nada, seu Amador, nada. A Vanesca, nos eventos que a gente realiza, ela fala assim, Amador, tá bom, viu? A gente perturba demais, a Vanessa não é isso. Pensa numa pessoa eficiente, né? Vanessa, o dia que eu ganhar na Mega Sena, você vai trabalhar na empresa minha, viu? Vai ser minha sócia. Tá bom, professor, muito obrigada, tá? Uma boa noite a todos. Nós encerramos agora agradecendo a todos pela participação. Muito obrigada. Até mais. Até mais.